Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos chegando para mais um momento da meditação da Palavra de Deus aos nossos corações. O texto de hoje encontra-se em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Refletindo sobre o texto de hoje, crescimento espiritual, exceções. De que formas demonstramos nosso amor pelo Senhor? Será que vão escrever a nosso respeito dizendo que amamos ao Senhor e o seguimos? Exceto. Ninguém é perfeito, isto é verdade, porém algumas exceções deveriam ser executadas. Às vezes, mimamos a nós mesmos, nos permitindo muita liberdade espiritual. Podemos e devemos demonstrar mais nosso amor pelo Senhor, lidando com nossas tendências a Salomão. Salomão amava o Senhor, porém mantinha um pé no mundo. Ao invés de contar com Deus no controle da segurança da nação, casou-se com a filha de Faraó do Egito para garantir uma aliança. Isso está no capítulo 3, versículo 1. Isso o levou a oferecer sacrifício em altares, apesar de Deus ter proibido tal prática àqueles que professavam amor por ele. Êxodo 34, versículo 12 e 16. Mesmo assim, Deus permanecia com Salomão e abençoava seu reinado pelo bem de Israel. Salomão foi bem-sucedido como nenhum outro rei antes ou depois dele, mas havia algumas exceções em sua vida. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Capítulo 11, versículo 1. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Capítulo 11, versículo 4. Ao invés de assegurar-se firme em Deus, Salomão segurou-se às suas esposas estrangeiras. Capítulo 11, versículo 2. Foi no tempo da velhice de Salomão que as mulheres perverteram o coração dele para longe de Deus. Porém, isso não haveria acontecido pouco a pouco durante sua vida, se não tivesse permitido exceções. Não importa se a questão é o sexo oposto. Nossos bens materiais, riquezas, fama, sucesso ou qualquer outra coisa ou pessoa no imenso mundo de Deus, cada um de nós tem de lidar com seu Salomão interior. É fácil deixar coisas escaparem pouco a pouco. Um pequeno flerte aqui, uma pequena auto-indulgência ali, e o diabo estabelece uma trincheira em nosso pensamento e em nossas disciplinas. E quando deixamos de lado a pureza e aceitamos o que é impuro, perdemos a direção e permitimos a outros a tomarem o controle sobre nossas vidas. A erosão de valores preciosos começa quase que imperceptível, como uma decisão aparente inofensiva. Deus ajudará a nos manter alerta aos perigos e a perceber cada incursão do mal. Se persistirmos em ouvir e obedecer a palavra, ouviremos a constante voz de Deus falando baixinho, sem exceções. Aqui está uma reflexão importantíssima para as nossas vidas. Nós temos que ter a palavra de Deus guardada no nosso coração. Nós temos que seguir a orientação do Espírito Santo de Deus para que nós não fugimos dos preceitos de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, para nós não pecarmos contra o nosso Deus. Para que nós não saímos da sua presença, nós temos que estar com a palavra de Deus guardada em nossos corações, para não pecar contra Deus, para não pecar contra o próximo, para não fazermos coisas que desagradam ao Senhor. Como Salomão, ele amava grandemente a Deus, mas ele fazia coisas que desagradavam a Deus.
Então vamos ser vigilantes, porque a palavra de Deus manda vigiar e orar para que não entreis em tentação. Vamos ser vigilantes para que nós não venhamos desagradar a Deus, para que nós venhamos andar nos seus caminhos, nos seus preceitos, sermos obedientes, para que nós não possamos estar com o pé lá dentro e outro cá fora, mas que nós possamos estar com os dois pés no caminho, na palavra, na orientação do Espírito Santo de Deus. Não criticando Salomão, porque aqui esta palavra ficou para nossa edificação, para que nós não cometamos os mesmos erros que ele cometeu. Sabemos que Deus está conosco todos os dias de nossas vidas, mas temos que ser vigilantes, permanecer na palavra, permanecer no altar, permanecer na obediência, porque obediência quebra maldição. Fica aqui mais uma reflexão da palavra de Deus aos nossos corações. É aquilo que eu não consegui falar, que o Espírito Santo de Deus complete na vida de cada um. Medita no texto de Salomão, 1 Reis, capítulo 3. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá falar com você. E os outros versículos, capítulos e versículos eu deixarei na descrição do vídeo, para que você possa meditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu e você estamos tendo essa oportunidade, amém? Fica na paz, fica debaixo da graça, fica debaixo da unção. Que o amor de Deus, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a doce comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre. Amém e graças a Deus.